Bom dia, é segunda-feira e estamos aqui mais uma vez com Nossa República, seu programa que debate os temas urgentes do Brasil e de Mato Grosso com profundidade e pluralidade. Hoje, voltamos a um assunto que insiste em desafiar nossa democracia: a violência policial e seu alarmante crescimento. Nos últimos 6 anos, as mortes decorrentes de intervenção policial aqui em Mato Grosso aumentaram 197%, segundo dados oficiais. Um salto que não pode ser tratado como mera estatística. São muitas perguntas que exigem respostas urgentes. O que está por trás desse crescimento? Falta de políticas públicas, militarização das forças de segurança ou uma cultura que naturaliza a violência como solução? E o debate se aprofunda. O uso de câmeras nas fardas pode frear estas mortes, como defendem especialistas em direitos humanos? Ou estamos diante de um dilema ainda mais complexo, em que parte da sociedade repete o controverso mantra de que bandido bom é bandido morto? Para discutir caminhos possíveis entre o respeito aos direitos fundamentais e a pressão por segurança, recebemos hoje o Procurador de Justiça Domingos Sávio, referência no combate à violência institucional e na defesa de uma segurança pública alinhada à Constituição. Procurador Domingos Sávio, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. É um grande prazer, Mauro, estar aqui com você. Eu lhe admiro muito, quero dizer, de plano, né? Eu vejo pessoas como você, não só na sua profissão, mas em todas as outras, né, que são exemplos, sabe de quê? De determinação. Pessoas que apostam na sua própria vocação, né? Eu acompanho você à distância, como nós acompanhamos as estrelas, né? Sempre à distância. E observo essa sua trajetória, sempre apostando nessa sua vocação de jornalista, trabalhando duro, se reinventando, né, dia após dia. Então essa sua perseverança e essa aposta na sua vocação é algo admirável e exemplar. Por isso é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito aí a sua observação. Não sei nem se eu mereço tanto, mas fico honradíssimo vindo de alguém com a sua trajetória. Eu queria começar o nosso papo entrando logo de sola num assunto que tem me preocupado bastante. Nos últimos 6 anos, eu peguei referência dos últimos 6 anos porque são os dados que o Ministério da Justiça tem e nos oferece. Houve um aumento alarmante de mortes em razão de confrontos entre policiais e supostamente bandidos. A intervenção policial resultou, nesses últimos 6 anos, um aumento de 197% no número de mortes. O senhor consegue avaliar por que razão isso está acontecendo? Há um fator específico, há uma situação que leve a um desfecho inevitável como esse? Mauro, você traz um dado objetivo. Números são dados objetivos. Então, é muito difícil, a partir de dados objetivos, assim, e tão frios, a gente analisar a causa disso. Porque poder-se-ia dizer também 2 coisas. Primeiro, houve um aumento da violência policial. Sim. Ou pode-se dizer, não, houve um maior enfrentamento por parte de organizações criminosas às corporações policiais. Ora, se há um enfrentamento, se há um aumento do enfrentamento por parte dessas organizações criminosas à polícia, em face da polícia, naturalmente o resultado também haverá de ser de aumento de mortes. Então é muito difícil, seria até, a meu juízo, com a devida vênia, irresponsável,
né, se nós, de plano, debitarmos esse aumento na conta da violência policial. De modo que o que se deve fazer, ter em conta, para termos exata dimensão disso, é saber, afinal de contas, o que causou quais as circunstâncias dessas mortes. Quais as circunstâncias dessas mortes. Não apenas o resultado das mortes, não apenas o número das mortes, mas o resultado dessas mortes. E aí, Mauro, vem uma coisa que eu tenho dito, aliás, o Brasil tem discutido muito, sobre as câmeras corporais nos policiais. Veja-se que isso que nós estamos aqui questionando, nós poderíamos ter bem uma visão bem mais apurada dessa realidade se nós tivéssemos as câmeras corporais nos policiais militares. Porque se fosse a questão de esse resultado, esse aumento, fosse resultante da agressividade, do aumento do potencial, do enfrentamento das organizações criminosas, tudo estaria agravado. E os bons policiais mostrariam para nós que eles estão apenas exercendo as suas funções. Por outro lado, se não, naqueles casos que houve efetivamente excessos de violência policial, nós também teríamos a prova das câmaras corporais. Veja como nesse aspecto também são importantes as câmaras corporais nos policiais, aqueles que estão à frente, né, do sistema repressor do Estado. Pois é, mas a gente encontra no discurso, seja no parlamento, seja no executivo, na própria polícia, uma enorme resistência. Estou falando aqui especificamente de Mato Grosso. Em outros estados, essa discussão, embora persista, ela já está mais ou menos superada pelo uso em si das câmeras, né? Citando aí o exemplo de São Paulo. Mas aqui é uma resistência enorme, né? Que vai do governador do estado, com uma posição claramente ideológica, com uma visão de gestão, uma argumentação, quer dizer, cada um tem legitimidade, inclusive, para defender um ponto de vista ou outro. Mas a resistência é muito grande, né? Porque o senhor falou usou uma situação que me parece muito correta, muito justa. Não dá só para dizer ou supor que as mortes nesses confrontos são responsabilidade da polícia. Pode ser responsabilidade, obviamente, do aumento da violência, do número de situações que vem ocorrendo, quer dizer que esse confronto tem se intensificado e resultado nesse tipo de situação. Mas, de toda maneira, me parece que é algo que merece ser observado com mais cuidado. Eu imaginava, e aí a gente não sabe como é que as coisas funcionam, que talvez o Ministério Público já estivesse planilhando isso, verificando caso a caso, porque cada situação de morte, obviamente, que o Ministério Público se manifesta, né? Um processo, ainda que tem uma manifestação administrativa e uma jurídica, né? No sentido de saber se aquilo foi uma ação legítima da polícia ou se houve algum excesso. E eu imaginava que já tivéssemos assim, um planilhamento disso para avaliar exatamente essas circunstâncias que o senhor falou, que é preciso verificar antes de fazer juízo. Isso não tem, né? Esse acompanhamento não acontece normalmente lá pelo MP. Eu posso lhe dizer o seguinte: primeiro, duas coisas. Existem alguns estados que fazem isso. Eu não tenho conhecimento de que nós temos isso planilhado. É óbvio que os promotores de justiça, né, não vamos esquecer que eu sou procurador de justiça, né, e, portanto, não atuo diretamente na investigação, na propositura de ações penais, enfim, né, análise de inquérito. Mas os promotores de justiça, naturalmente, eles analisam caso a caso, né? Eles analisam caso a caso. Mas os dados que você nos traz, Mauro, são dados nacionais, né? É a violência que foi apurada. Esse de aumento dos últimos 6 anos é especificamente Mato Grosso. Sim, sim.
Então, mas ainda assim, eu confesso para você que eu não tenho conhecimento de que a nossa instituição tenha esse planilhamento, né, no sentido de apurar se realmente esse aumento decorre de violência policial ou decorre do fato de uma reação por parte da polícia ante o aumento, isto sim, da disposição das organizações criminosas em enfrentar a polícia, né? Então, Aliás, esse algo também. assunto é importante a gente tratar, e vamos tratar logo de cara, porque eu acho que isso é uma situação que merece realmente destaque. Primeiro, é inegável que as organizações criminosas estão cada vez mais atuantes, cada vez mais presentes na vida da sociedade. Quer dizer, seja fazendo extorsão, seja cometendo crimes de toda a natureza, meio que, por vezes, sendo justiceiros, por outras querendo substituir o Estado em suas funções principais. Então, tem essa situação que é evidente. Quem assiste o noticiário todo dia percebe o quanto esses comandos, esses comandos aquilo, assumiram essa. E assim, não é só nas grandes cidades, não. Estão fortes nas pequenas cidades. Então, o tráfico é muito forte, enfim. E, claro, qualquer governo que tenha determinação de enfrentar isso está sujeito às críticas no sentido do aumento dessas mortes, dessas ocorrências. E eu queria saber o seguinte, quer dizer, de que maneira o senhor vê o combate às facções, a necessidade de se endurecer e se esse enfrentamento precisa ser no tiro, ou se pode ser na inteligência, se pode ser de uma outra maneira, que seja eficaz também, ou que seja, pelo menos, do seu ponto de vista legal, do seu ponto de vista jurídico, mais correto. Sim, Mauro, eu primeiro quero deixar bem ressalvado de que alguém pode amanhã ou depois, naturalmente após ver essa nossa conversa, falar assim, mas o Domingos Sávio, ele é um especialista em segurança pública? E a resposta será não. Eu já adianto, não, o Domingos Sávio não é um especialista em segurança pública, mas o Domingos Sávio já tem alguma coisa de mais de 3 décadas atuando no Ministério Público e atuando também na área criminal. Então é a minha experiência que me autoriza palpitar. E creio que eu não seja, portanto, um palpiteiro qualquer. Eu acho que existem várias frentes a serem encaradas aí por parte do Estado lato sensu, Estado brasileiro, né? A começar realmente por esse trabalho de inteligência que deve, fundamentalmente, né, identificar essas organizações, combater no sentido não apenas do enfrentamento na rua, né, no tiroteio, estilo bang-bang, mas enfrentar a questão do seu poderio econômico, né, ir nas finanças dessas organizações. Sabemos também que muitas dessas organizações têm sede nos presídios brasileiros, né, de modo que eu acho que também falta muito. Recentemente, aqui em Mato Grosso, já que estamos falando em Mato Grosso, eu vi uma notícia que nos últimos 2 ou 3 meses foram recolhidos cerca de 1.000 celulares dentro dos presídios, das cadeias mato-grossenses. A mim me parece algo, e passou assim, a notícia passou meio sem muito questionamento, né? No meio político, social. Poxa, Mas é assustador, né? Sendo verdadeiro, é assustador, né? É assustador. O governo bateu no peito e disse, sim, conseguimos apreender cerca de 1.000 celulares nos últimos 2 meses. Sim, mas os senhores deixaram entrar 1.000 celulares? Esse que é o grande questionamento. Algo de errado, né, nessa situação. Não está certo, toda, né? Algo de errado não está certo, né? Então, assim, se é possível isso, como a gente sabe que se faz
videoconferência, né, de dentro do presídio, e a prova disso é a arrecadação de 1.000 celulares. Então eu acho que também é preciso um trabalho dentro dos presídios, é preciso inteligência. Enfim, eu creio que existem muitas frentes, e diga-se, nós próprios, eu acho que o Ministério Público precisa também, Mauro, fazer o meia-culpa. Agora há pouco você falou sobre a questão da atividade policial. Nós temos, né, uma função institucional que é o controle, a fiscalização da atividade, o controle externo da atividade policial. E eu lhe garanto, e com pesar, que o Ministério Público não desenvolveu até hoje mecanismos eficientes para promover esse controle, né? E eu acho que isso também contribui para o controle da violência, seja policial, seja também, nós sabemos, porque toda a organização criminosa, ela tem como característica o entranhamento no aparelho do Estado. E uma das vias, um dos canais dessa contaminação do Estado é justamente a polícia. E nós sabemos disso. Negar isso é negar a luz do sol. De modo que, se nós também desenvolvêssemos esse tipo de controle com mais eficácia, também poderíamos contribuir, né, com a questão da violência e o combate a essas organizações criminosas. Mas, enfim... Queria que a gente voltasse a conversar, doutor Domingos, logo depois do intervalo. Nosso bloco já deu uma esticadinha, porque o assunto é bom e vai render muito. Então, daqui 1 minuto a gente volta, né, com essa questão da proposta do governo federal. E eu quero deixar um recado aqui importante. Em Mato Grosso, tem um hospital sendo construído por todo lado. E não é nenhum nem dois. O governo do estado está construindo 6 grandes hospitais. Em Cuiabá, as obras do Hospital Central, que estavam paradas por 34 anos, agora estão na fase final. O prédio é imenso, meus amigos, com 5 andares e área total de 32.000 metros quadrados, onde serão realizadas cirurgias de alta complexidade, como coração e cérebro. Os quartos de enfermaria ocuparão um andar inteiro. A UTI adulta terá 30 leitos e a UTI pediátrica será a única do estado com leitos individualizados. Isso significa que a família terá um espaço confortável para acompanhar o paciente. Um hospital desse porte merece equipamentos de ponta, e eles já estão chegando. E peraí, tem mais. Em todo o estado, outros 5 hospitais estão sendo construídos. Aqui em Cuiabá, o Júlio Miller. E no interior, em Juína, Alta Floresta, Confresa e Tangará da Serra. E ainda quer saber o melhor? São todos públicos. É o governo de Mato Grosso fazendo a saúde funcionar. Não saia daí que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o procurador Domingos Sábio. E na pauta, uma discussão que vem se estendendo aí por alguns dias por conta da situação que se vive, situação de violência que se vive com as facções, com os enfrentamentos da polícia, com o aumento do número de casos de morte nesses confrontos, enfim. E o senhor falava sobre a questão da criação de um sistema único de segurança pública, que é uma proposta aí do governo federal, mas que também sofre resistência dos governadores, enfim, de muitos estados, com alguma dificuldade de aceitar essa ideia. Pois é, porque o crime organizado, ele não é nem interestadual, ele é internacional, na verdade. Ele tem ramificações em países. O crime organizado no Brasil, sabemos bem que tem ramificação no Paraguai, tem todos esses na Bolívia, vários desses países fronteiriços. Imagine se não tem entre os estados a comunicação do crime organizado entre os estados. Daí porque é de todo coerente e razoável, né, que tenhamos um sistema único de segurança pública que vai naturalmente fazer com que todos os entes federados agem de uma forma
mais harmoniosa, trocando informações, promovendo operações conjuntas, etc. Né? E, inclusive, questões do próprio procedimento, né? E que pode ser feito, pode ser adotado de maneira uniforme entre todos os estados. Enfim, mas, infelizmente, essas ações, essas coisas que são tão importantes para a nossa sociedade, existem resistências por conta simplesmente de questões políticas e ideológicas, né? O governo centro um governo é de um partido, o governo estadual é de outro, aí já há resistências, como diz o cuiabano, já coloca gosto ruim na empada do outro, e a gente não sai do lugar. E ainda encontra alguém, um governador aqui, outro ali, que diz assim, não, aqui no meu estado, né, eu resolvo o meu problema sozinho. Não se resolve, né? Tratando-se de crime organizado, nós precisamos dessa união, dessa harmonia, desse trabalho conjunto entre todos os entes federados. Essa é uma situação que realmente merece, no mínimo, uma discussão nacional, né? No mínimo, o envolvimento de todos para buscar um caminho. Mas eu concordo com uma afirmação que o senhor fez. Quer dizer, esse debate está muito contaminado pela questão eleitoral, 2026 está bem aí, com essa coisa da ideologia, do extremismo. Enfim, é preciso ter um distanciamento disso, né, para poder nem se condenar o policial, nem se passar a mão por cima daquilo que foi mal feito. Política de segurança pública, né, é política de Estado, né? Não é política de governo, é política de Estado. Então, os governantes vão passar, e a política de Estado deve permanecer. Nós temos que estabelecer, como aconteceu com o SUS, por exemplo, é uma política de Estado, né, que está consolidada, e entra governo e sai governo, o SUS está aí presente, né, que foi discutido, debatido e está funcionando mal ou bem, tem que se fazer um ajuste aqui, outro ali, mas é uma política já definida pelo Estado brasileiro, né, e assim deve ser também a política de segurança pública. O senhor tocou num assunto que eu acho fundamental, porque essa influência política, ela pode, de alguma maneira, contaminar mesmo na questão operacional. Por exemplo, a gente tem visto muitas manifestações hoje, todo mundo sabe, seja no executivo, seja no parlamento, entre os políticos, tem muita afirmação, aquela coisa do bandido bom é bandido morto, que em outras épocas coroavam a defesa dos esquadrões da morte, porque assim, é preciso entender, o cidadão que nos assiste, que não é você defender bandido, não é você você ter limites para a atuação do Estado bem definidos. Quer dizer, o Executivo tem uma função, o Judiciário tem outra função, o Ministério Público tem uma outra função, e a gente não pode, quer dizer, não dá para nenhum das instituições de Estado assumir a condição de justiceiro, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos viver uma situação de caos, né? Que quem usa a arma, quem tem o direito de usar a arma para defender, acaba assumindo equivocadamente o direito de matar sem julgamento. Quer dizer, primeiro que nem existe pena de morte no Brasil, né? Não fica só nisso, né, Mauro? Se me permite, Claro. Desculpe interromper, mas eu acho que é oportuno dizer que não fica só nessa questão ideológica que aponta para o bandido bom, bandido morto. Recentemente, eu vi a declaração de um político, deputado, salvo engano, dizendo assim, o bandido, quando for preso, ele tem que ter a certeza de que o presídio é um inferno, né? Que ele está indo para o inferno, ou seja, temos que deixar o presídio em situações precárias, né, para que ele não tenha para algo que se compare ao inferno. Então veja, primeiro, nós temos como dever, quando o Constituinte colocou como princípio da República Brasileira a dignidade da pessoa humana, é para todos, inclusive para aquele que comete crime. Ele deve ser tratado com dignidade, com rigor. E eu, Mauro,
você me conhece há algum tempo, creio que acompanha um pouco o meu trabalho, ainda que à distância, mas eu não sou tido como um promotor assim, não fui um promotor e não sou um procurador de justiça que alise com ninguém, né? Bem ao contrário. Não sei até por que as pessoas me rotulam como alguém radical. Como alguém radical. Pois bem, então eu tenho autoridade para dizer, é possível sim você ser rigoroso, mas tratar as pessoas e o acusado, o condenado com dignidade. Porque se nós entrarmos nesse discurso, adotarmos esse discurso de que não só bandido bom é bandido morto, mas também o presídio deve ser o próprio inferno, nós estaremos, como já estamos, alimentando uma indústria de criminosos, né? Os presídios passarão, já estão quase isso, né? Sendo uma indústria, uma fábrica de criminosos. O sujeito pode ter apenas uma ocorrência policial, uma condenação, mas vai para ali dessa forma que imaginam o presídio, né? Ele vai para ali sair um cidadão perigosíssimo, porque ele é dominado pelas facções criminosas que estão ali dentro. Então, essa é outra ideia equivocada. Nós temos que ter um presídio que tenha um ambiente humano, né? Que tenha humanidade, que tenha dignidade, que as pessoas são tratadas com... Não é passar mãozinha, não é dar leitinho privilégios, na boca, né? Nem dar tratamento. Nós temos que considerar, Mauro, eu sempre digo o seguinte, a pena é a privação da liberdade. Essa é a pena. E deu, meu amigo. E deu. E basta. Experimente você, E irmão, não existe nada pior nesse mundo do que você não ter liberdade, né? Exato. Experimente você. Experimente quem está nos assistindo, né? Ficar uma semana sem sair da sua casa. Não digo nem do seu quarto, da sua casa. Fique uma semana, fecha a porta da rua, né? Fecha a porta da cozinha, que dá ali para fora, quem mora em casa, fecha a porta e não saia de casa há uma semana. Você com sua mãe, com seus filhos, com sua esposa e tal, isso vai lhe dar um desconforto enorme. Agora você imagine você preso num lugar com pessoas desconhecidas, sem conforto, sem grandes confortos, durante 8, 10, 15 anos. É isso, a pena é isso. E basta. Agora você quer que essa pessoa fique ali, além disso, ela tenha que dormir no chão, ela não tenha que comer, né? Ela não tem que tomar sol. Vai virar bicho mesmo, né? Não tem jeito. Calor, né? Infernal. Quando o senhor fala nisso, nessa visão, e o senhor usou o exemplo aí desse parlamentar, essa visão, que é uma visão extremista, que faz parte de um populismo muito presente hoje na política brasileira, um populismo que é você não aprofundar em nada, quer dizer, defender ideias rasas baseada em vingança, em reação, sem nenhum tipo de racionalidade e muito menos sem informação consistente sobre o devido processo legal, sobre por que razão o Estado não pode ser justiceiro. O Estado tem que ter o seu braço armado, tem que impor o cumprimento da lei, né? Porque senão não precisaria ter lei, né? Nós voltaríamos ao período da lei do mais forte, né? Quem tem mais arma, tal, mata o outro e aí fica... E aí eles querem, quem sabe, aí vem também, né, Mauro, a crítica ao sistema judiciário, ao poder judiciário e tudo mais. O que querem? Envolve tudo, né? Porque aí diz assim, né? Eles dizem assim, alguns desses extremistas, o povo, supremo é o povo. Já ouviu essa expressão, né, Mauro? Supremo é o povo. Pois é, supremo é o povo. Então eles querem o quê? Querem voltar ali para o estilo... como aconteceu o julgamento de um cidadão há 2025 anos atrás, né? Que foram ao povo e perguntaram, e aí, condena quem? Este aqui ou Barrabás?
né? E qual foi o julgamento do povo? Eles querem isso? Julgamento em praça pública? Não, nós temos um sistema, nós temos E um não poder querem nem judiciário. julgamento, né? Que é uma condenação sumária à morte, a princípio, né? Que é um negócio Exatamente, muito ruim, né? exatamente. Nós temos um sistema, nós temos uma estrutura de Estado que promove a investigação, a acusação, o julgamento, e estrutura essa que foi definida na nossa Constituição por representantes do povo. Por representantes do povo. E que definiu isso. Então, agora nós vamos voltar à época da barbárie, né? Julgamentos em praça pública, as pessoas vão julgar e acabou o sistema. Quer dizer, é um absurdo tudo isso. Como você muito bem disse, são discursos populistas rasos, sem nenhuma lógica, diga-se de passagem. Não, e com muita irresponsabilidade, né? Me Sim, parece que, sim. assim, e eu estou falando, o senhor citou um deputado, e esse discurso é muito recorrente entre autoridades, essa mistura da política com a questão institucional é muito perigosa, porque as pessoas usam o discurso em favor dos seus próprios interesses, não estão interessados exatamente no todo da sociedade, né? Eu não estou dizendo que todo mundo é mal intencionado, estou dizendo que se usa esse discurso, esse populismo que está muito em voga hoje, para acusar, para falar, para defender atos de violência policial ou para defender ou para combater fora dos limites da lei, né, a criminalidade. Então, assim, nós precisamos repensar tudo, né, inclusive esses valores todos constitucionais que nós temos de um Estado democrático de direito. Sim. E a propósito, Mauro, nessa mesma perspectiva de radicalismo, você vê algumas vezes, né, um policial, numa operação qualquer, ali o policial mata alguém. É obrigado, por razões, pelas circunstâncias, reagir a uma situação e matar alguém. Aí aparece um político querendo dar uma medalha por ter matado um bandido. Poxa, matar Não alguém existe isso. é sempre de se lamentar, meu amigo. Se alguém foi Para morto... chegar nesse ponto, né? É lamentável por todos os aspectos, né? E mais ainda, esse que foi morto, sim, ele estava andando fora da lei, ele fez muita coisa errada, ele prejudicou várias famílias, sim, meu amigo, mas ele é fruto da nossa sociedade. Então não tem que se comemorar. Eu vou pedir licença para mais um intervalinho e a gente volta para o último bloco, porque eu acho que essa discussão, ainda que a gente não consiga aprofundar muito, mas existem trechos dessa discussão que precisam ser pontuadas, porque as pessoas, a opinião pública, se move muito em cima de atitudes, de discursos, né? E hoje está muito fácil as pessoas acreditarem em qualquer bobagem. A gente volta num instante só. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos, e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinho. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo do Estado está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Não sai daí, que eu volto em um instante só. Nossa República está de volta e hoje nós precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata.
Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos e plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas. Então, vamos juntos proteger o nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas pela pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existe cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. E seguimos aqui com a entrevista. E eu introduzi aqui no bloco anterior uma situação que me parece que é um estímulo. Porque uma coisa é o trabalho da polícia, que é importantíssimo, que, aliás, é imprescindível. A polícia cumpre uma missão dificílima e imprescindível para a sociedade, né? Ninguém nega isso, e quem nega está doido, né? Porque realmente o policial é um cidadão que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, porque ele, de uma certa forma, coloca em risco a própria vida para defender a vida do cidadão comum. Então, esse respeito a gente precisa ter, né? Mas nós não podemos extrapolar o limite do bom senso. Me parece que hoje, por conta, e aí por razões não só ideológicas, porque às vezes não são nem ideológicas, são apenas eleitoreiras, são apenas no sentido de eu quero me garantir desse lado ou daquele lado, né? E aí se desenvolve um discurso, e isso me preocupa, porque a parte de autoridades, seja a autoridade policial, seja a autoridade lá no parlamento, no executivo, que é essa coisa de dizer bandido aqui não se cria, estimular cada vez mais o uso da violência ou de medidas extremas, às vezes desnecessárias, apenas para receber uma medalha, como o Chauvin lembrou aí. Então, isso é uma coisa que está fora da dignidade humana, está fora. Nós deixamos de ser civilizados e voltamos para uma situação de barbárie. Então, me preocupa muito a falta de responsabilidade. E aí eu vou fazer uma pergunta ao procurador, ex-promotor. Quando uma autoridade pública faz isso, como já aconteceu muito no passado, quando se matava muito, né? Quando não se prendia, não se investigava, se matava. Os esquadrões da morte fazem parte, lamentavelmente, da nossa história, a história brasileira. Se estimular esse tipo de comportamento não é um crime? Bom, veja que eu creio, justiça seja feita sempre. A forma como essas pessoas se manifestam não é uma forma que, digamos, diretamente esteja estimulando a prática do crime, de modo que não configura um crime esse tipo de manifestação. Rege no direito penal, Mauro, o princípio da taxatividade, né? De modo que a conduta deve estar precisamente de acordo com o que diz a lei para caracterizar o crime. Nós não podemos deduzir que uma declaração quis falar isso ou quis estimular. Esse estímulo tem que ser colocado claramente. Princípio da taxatividade. Então, eu tenho para mim de que são manifestações que, claro, têm um cunho ideológico fortíssimo, que realmente passa uma mensagem subliminar, né, de estímulo a ações violentas,
mas não caracteriza, ao meu juízo, não caracteriza crime, mas uma manifestação política e que está, inclusive, acobertado, né, pela própria Constituição Federal. Essas, eu vou chamar de bravata, porque como ela tem um tom político, tem um objetivo político, né, que é de posicionar o político eleitoralmente diante de uma massa de eleitores. A bravata é muito usada, né, no sentido de tentar capitalizar para si algumas ideias, né, alguma mobilização. E aí eu estou falando um pouquinho de comunicação. Comunicação tem muito disso, né? Você utiliza algumas ferramentas que é para você se valorizar, valorizar o seu trabalho, ou para você ganhar espaço, no mínimo para você participar do debate, né? Então, esse tipo de bravata, eu estou insistindo um pouquinho nisso, porque eu acho que, embora não se configure um crime, mas você está estimulando, você está dando uma espécie de carta branca para aquele que é Você subordinado. está sinalizando, né? Porque está sinalizando, pode ir por aqui que você não vai ser punido. É mais ou menos como você dizer para o bandido, olha, você pode roubar que ninguém vai meter a mão no você. Né? Que é um absurdo. Né? Dizer para o policial que ele pode matar que está tudo certo também é um absurdo. Né? É nesse sentido que eu acho que a política, e eu queria até introduzir uma outra discussão, e eu reconheço o direito de qualquer cidadão disputar a eleição. Mas tem duas coisas que me incomodam muito. A presença do religioso, aquele que é profissional da religião, daquele que é sacerdote, que é na política, quer dizer, levar a religião para a política e agir de acordo com a sua própria religião na política, nas questões de Estado, sendo que o Estado é laico. E a questão o policial é um funcionário de Estado, né? Embora tenha todos os direitos, e eu acho que tem que ter, mas leva também uma mentalidade para o parlamento que é muito específica, né? Que é muito. Eu acho que é um risco eu estou falando isso, mas me preocupa um pouco essa influência, porque é essa influência dessa visão mais radical, mais extremista, mais violenta, que me parece que não contribui muito para a evolução da sociedade, embora tenham todo o direito, né? E, aliás, eu não estou generalizando, tá? Existem excepcionais homens públicos ligados à segurança pública que prestam um enorme serviço, não só na segurança, mas também na política. Mas, ao mesmo tempo, temos uma influência, de outro lado, desse desvirtuamento, dessa visão mais populista e que talvez tenha efeitos ruins, né, no grosso da sociedade. Não sei se o senhor concorda com essa afirmação. Claro que ela está muito rasa agora, porque é um pensamento desenvolvido nesse momento, mas preocupa um pouco, porque traz uma certa Mauro, insegurança. eu acho assim, Mauro, que como você disse primeiramente, no primeiro momento, né, não se trata, então, essas manifestações de crime. Né? Ok. Mas como combatê-las? É fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. E eu lhe confesso, por conta dessa consciência que eu tenho de que só assim, para que a gente possa também colocar para a sociedade pontos de vista que nos parece mais coerente, né? Mais consentâneo com princípios humanitários, aparições ou manifestações nas minhas redes sociais. Né? Porque eu acho que assim eu também vou contribuir para isso, como você também contribui com o bom jornalismo, né, que você produz. De modo que eu acho que o combate a isso tudo deve ser com essa dialética, né, nesses espaços sociais. Por outro lado, nós não podemos negar que esses representantes religiosos
né? Assim como os policiais, eles também eles representam um setor da sociedade, né? Eles representam um setor, é inegável isso. E tem direito, esses setores da sociedade têm direito a ter seus representantes também, né, no parlamento e assim por diante. O que não se pode, né, é fazer com que, por exemplo, questões de natureza religiosa virem pautas políticas e que passam a regir o Estado, né? Porque não estamos num Estado teocrático, né? Nosso Estado é democrático, né? Não tem nada, é uma república democrática, né? E que não tem nada a ver com a teocracia. Então ela não pode ser influenciada, a política do Estado, e por questões religiosas, né? Grafar políticas do Estado com traços religiosos. Agora, que eles podem ter os seus representantes lá, os religiosos, os evangélicos, os policiais e assim por diante, podem. Cabe a nós, né, fazer essa discussão política no contexto social, apresentarmos também as nossas razões, os nossos pontos de vista, né, e combatermos, quem sabe, ou confrontarmos com discursos que nós entendemos que não sejam os mais coerentes, os mais interessantes para a sociedade. Eu acho assim. Não, você tem toda a razão, doutor Miguel. Eu trouxe essa discussão porque eu acho que ela é importante, porque não são as pessoas, não é o pastor, não é o cidadão tal, o policial tal, o coronel esse, que virou deputado parlamentar, que não tem esse direito. Claro que tem, como cada setor da sociedade tem direito. Nós temos profissionais de todas as áreas lá no Congresso Nacional, isso está tudo bem. O que me incomoda é a contaminação. Exatamente. Quando eles têm, por exemplo, né, Mauro, por exemplo, quero um outro exemplo bem recente aqui na nossa Cuiabá. Eu vi recentemente um vereador, né, propondo o seguinte: olha, proibido criança na parada gay. Né? Poxa, quem vai decidir isso? É uma visão pessoal dele. Exato, tem pai, tem família, não precisa ter um policial no parlamento dizendo que tem que rasgar a Constituição e desrespeitar a Constituição brasileira. Eu concordo com o senhor, isso é um absurdo. Esse tipo de mentalidade é que me incomoda. Não é a presença do policial, não é a presença do religioso no parlamento. É a defesa de teses Estado, que, né, são absolutamente incondicionais. Exato, isso passa a ser política de Estado. O cara tem essas convicções de natureza moral ou religiosa e aí torna isso lei, que vai atingir todo mundo. E outra coisa, é importante nunca perder de vista, não sei se o senhor concorda comigo, religião é algo de foro íntimo. A fé de cada um é a fé de cada um. Né? Eu tenho que respeitar a fé do outro. Ou não ter fé. Ou não ter fé. Ou né? não ter fé. Exatamente. Quer dizer, essa é uma coisa tão íntima, né, que não pode ser levada para balizar regras gerais de convivência social, etc, etc. Mas, olha, eu acho que esse papo nosso foi muito bom. Acho que ele não se esgota aqui. Acho que precisa aprofundar mais e discutir mais. Eu lamento que o governo do Estado tenha dificuldade com relação às câmeras. Eu não tenho dúvida nenhuma que a polícia sairia fortalecida desse processo. Né? E, Mauro, eu me permito ainda uma coisa que eu deixei de falar, eu acho que é importante. A Câmara... Claro. Câmera nos policiais corporais, elas não servem só para controlar o policial. Tenho dito isso reiteradas vezes. Elas servem como meio de obtenção de prova também. O policial está lá. É uma ferramenta do policial, né? Sim, o policial está lá na rua. Vê um cidadão lá que está vendendo droga, né? Ele chega com a câmera, ele flagra o cidadão. A câmera vai registrar o policial apreendendo a droga. Sabe por que é importante, Mauro? Porque amanhã ou depois, se não tiver câmera, o camarada fala que o policial plantou a droga.
Aí ele arruma mais 2, 3 testemunhas para dizer, não, ele não estava com a droga, não. Eu não vi. Eu estava olhando quando o policial aproximou. O policial não chegou de pegar droga com ele. E aí? Então, é um elemento de prova, Mauro. Ou então ele vai dizer assim, o policial vai fazer uma abordagem nele, o camarada confessa o crime. Fala assim, aconteceu isso, tal, não sei o quê. Enfim, e aí depois ele fala, não, eu nunca falei isso. Ou ele permite que entre na casa dele. Ele permite que entre na casa dele para fazer uma vistoria ali, uma revista. O policial está gravando. Depois alega que a casa foi invadida. Aí depois fala, não, o policial, exato, o policial exigiu, bateu em mim, entrou, ninguém autorizou e tudo mais. Isso tudo é gravado. Então é prova criminal. Essa é uma das maiores riquezas nessa questão do uso da câmara corporal. Isso sem contar, naturalmente, aquele outro policial que é acusado, né, de ter... O bom policial que é acusado de ter agredido alguém, de ter matado alguém, etc. Então, o bom policial também fica protegido. Então, sobre todos, existem vários aspectos que apontam no sentido da grande importância, da grande valia do uso das câmaras corporais, que, diga-se, está sendo usado por todo o mundo civilizado. É verdade. Mas, enfim, eu acho que esse assunto que rende muito, e acho que é discutir mesmo, acho que a sociedade precisa participar mais das discussões, né? Lamentavelmente, esse assunto não deve voltar para a Assembleia Legislativa. Já ouvi declarações de parlamentares aqui, esse assunto não prospera, enfim, talvez num outro momento, mas é uma pena, porque a gente precisa avançar como sociedade, né? Doutor Domingos sabe, precisa avançar como sociedade, com cidadania, com respeito, né? O senhor citou aí o exemplo do vereador, que, aliás, é vereador e policial federal, o vereador Rinaldo, que faz uma propositura com nenhum propósito de ordem legal, quer dizer, tentando legislar sobre um assunto da qual ele não tem nem essa condição de fazer, né? Primeiramente, flagrantemente incondicional, preconceituoso. Preconceituoso, homofóbico. Ele tem até o direito de dizer, olha, meu filho não vai nisso. Ok, é o pai, educa do jeito que achar melhor, né? Mas ele não tem essa prerrogativa. Todo mundo sabe, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim por conta do tempo. A gente tem coisas que a gente, se deixar, a gente conversa aí dia e noite, né? Vai evoluindo no papo. Mas eu queria aqui, o senhor como membro do Ministério Público, membro destacado do Ministério Público, deixar um pedido no sentido de que haja, de alguma maneira, seja nas promotorias, seja na procuradoria, enfim, mas que haja algum instrumento de acompanhamento disso. Porque o Ministério Público tem uma função que é fundamental para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira, que é defender o direito, que é defender, fiscalizar a aplicação da lei, né? E é preciso estar atento sempre, né, nesses desvios de conduta, que às vezes não se configura um crime, mas que podem levar a certas situações, porque há uma percepção clara, porque não se aumenta. O senhor disse assim, olha, pode ter aumentado o número de mortes em ações policiais por conta da ação dos bandidos mais violenta, mais intensa, mais recorrente. É verdade, mas a gente precisa saber se é isso mesmo, né? Para que a gente não viva outra situação. Eu agradeço muito essa oportunidade de que você me dá de vir aqui conversar com você no seu programa, e posso lhe dizer que o Ministério Público ele é formado por homens e mulheres, e que também tem suas falhas, né? Nós também somos falíveis, e se temos êxito em várias ações que nós desenvolvemos, aqui ou ali
a gente pode falhar, eu posso falhar, um colega também, ou a instituição como um todo, né, em algum setor. E creio, eu particularmente acho que essa questão do controle externo da atividade policial é algo que o Ministério Público brasileiro, não o mato-grossense, o brasileiro precisa melhorar, né? Precisa melhorar sim. E a gente já vem discutindo isso intensamente, internamente, né? E creio que com o tempo nós vamos aprimorando isso e sempre haveremos de estar discutindo, né, com a sociedade e com o parlamento, enfim, e aprimorando o nosso sistema de justiça. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você, estarei sempre à disposição. Foi um prazer falar com você, grande prazer mesmo. Da mesma forma. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante como essa com o Dr. Domingos Chaves. Um grande abraço.